O milionário ficou intrigado ao vê-la errar a entrevista de emprego. A jovem, desesperada, invadiu a sala errada e implorou desculpas. Ninguém esperava que aquela confusão conquistasse seu coração. O erro de minutos mudou para sempre a vida dela e a dele. Ela era virgem, órfã e inocente. Ele, um milionário e frio. Quando ele decide que ela será a mãe do seu único herdeiro, ela fica em choque, congelada e com medo de aceitar. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo, continuando. O vento gelado soprava entre os ciprestes do pequeno cemitério de Schönbrunn, carregando consigo o eco distante dos sinos da igreja. Gotas de chuva fina caíam sobre o caixão de madeira simples, onde repousava Madeleine Chevalier, tingindo de escuro a superfície polida. Maëlys observava a cena com olhos vidrados, suas mãos tremendo levemente, enquanto segurava um pequeno buquê de crisântemos brancos. Aos 17 anos, ela agora estava completamente só no mundo. O padre encerrou suas últimas palavras de consolo, sua voz quase perdida no sussurro da chuva. Os poucos presentes, antigas colegas de trabalho, de sua mãe e alguns vizinhos, começaram a se dispersar, deixando apenas condolências murmuradas e olhares de piedade. Maëlys permaneceu imóvel, como se seus pés tivessem criado raízes junto ao túmulo recém-aberto. Foi então que ela sentiu, antes mesmo de ver, uma presença diferente se aproximando. Um homem alto, de porte aristocrático, vestindo um sobretudo negro impecável. Ele permaneceu a alguns passos de distância, as mãos elegantemente cruzadas à frente do corpo, observando a cena com uma expressão insondável. Havia algo em sua postura que o destacava completamente dos outros presentes, uma aura de poder contido, de autoridade silenciosa. Senhorita Chevalier. A voz dele era profunda, melodiosa, com um leve sotaque que Maëlys não conseguiu identificar. Permita-me apresentar minhas condolências. Sou Émile Vervaux. O nome atingiu Maëlys como um choque elétrico. Vervaux, a família para a qual sua mãe havia trabalhado por décadas como governanta no imponente Château de Larmes. Madeleine raramente falava sobre seus patrões, mas quando o fazia, era sempre com uma mistura de respeito e algo mais. Algo que Maëlys nunca conseguira decifrar completamente. Sua mãe serviu nossa família com extraordinária dedicação, continuou ele, dando um passo à frente. A chuva parecia evitar tocá-lo, como se até mesmo os elementos respeitassem sua presença. Ela era especial para nós. Havia uma pausa significativa em suas palavras. Um peso que Maëlys sentiu, mas não compreendeu totalmente. Quando finalmente encontrou coragem para olhar diretamente para ele, algo em seu interior estremeceu. Os olhos de Émile Vervaux eram de um verde escuro hipnótico, profundos como um lago antigo, onde segredos dormiam nas profundezas. Obrigada, Sr. Vervaux. Ela conseguiu murmurar, sua voz mais firme do que esperava. Mamãe sempre falou bem da família. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Ela guardava muito bem nossos segredos. Seus olhos percorreram o rosto de Maëlys com uma intensidade que a fez corar levemente. Você tem os olhos dela, a mesma, luz interior. A forma como ele pronunciou aquelas palavras fez com que um arrepio percorresse a espinha de Maëlys. Havia algo mais ali, uma intenção velada, um significado oculto que ela não conseguia apreender totalmente. A chuva começou a engrossar e Émile, num gesto fluido, estendeu seu guarda-chuva sobre ela. Você deve estar se perguntando sobre seu futuro, ele comentou, sua voz agora mais suave, quase paternal. Sei que fará 18 anos em poucos dias, e também sei que sua situação atual é delicada. Maëlys sentiu seu coração acelerar. Era verdade, ela não tinha para onde ir. O pequeno apartamento onde vivia com a mãe era alugado, e suas economias mal dariam para mais um mês de aluguel. Não tinha outros parentes, e o pouco que sua mãe deixara mal cobriria as despesas do funeral. Tenho uma proposta para você, continuou Émile, seus olhos nunca deixando os dela. Em memória de sua mãe e por outras razões que prefiro discutir em um momento mais apropriado, gostaria de oferecer-lhe tutela legal até sua maioridade, além de educação e moradia no Château de Larmes.
As palavras atingiram Maëlys como um sonho improvável. O Château de Larmes era lendário na região, uma mansão antiga, que mais parecia um castelo saído de um conto de fadas sombrio, cercado por histórias sussurradas e mistérios nunca revelados. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou, sentindo-se subitamente tonta com a proposta inesperada. Não precisa responder agora, Emily disse, retirando um cartão de visitas do bolso interno do casaco. Mas sugiro que decida logo. Há questões legais que precisam ser resolvidas antes de seu aniversário. Ele entregou o cartão, papel pesado, letras douradas em relevo, e então, num gesto que pegou Maëlys completamente de surpresa, inclinou-se e depositou um beijo suave em sua testa. O toque de seus lábios era frio, mas deixou uma marca ardente em sua pele. Sua mãe me fez uma promessa há muito tempo. Ele murmurou tão próximo que ela podia sentir seu perfume. Uma mistura complexa de cedro e algo mais antigo, mais profundo. Agora é minha vez de honrar essa promessa. Antes que Maëlys pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Emily já havia se afastado, sua figura elegante desaparecendo entre as lápides como um fantasma na névoa. Ela ficou ali, segurando o cartão como se fosse um talismã, enquanto a chuva continuava a cair. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto, Maëlys não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele olhar verde escuro, sentia o toque gelado daqueles lábios em sua testa. Pegou o cartão pela 100ª vez, passando os dedos sobre as letras douradas. Émile Vervaux, Château de Larmes. Abaixo, um número de telefone e um endereço que parecia mais uma direção para um reino encantado do que um lugar real. Levantou-se e foi até a pequena cômoda onde guardava as poucas lembranças de sua mãe. Entre elas, uma única fotografia, antiga do Château de Larmes, a mansão imponente emergindo da névoa, como um sonho gótico de pedra e mistério. Sua mãe nunca falava muito sobre o que acontecia lá dentro, mas às vezes, tarde da noite, Maëlys a pegava murmurando orações estranhas, palavras em latim que não faziam sentido. Um relâmpago iluminou o quarto, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes. No breve clarão, Maëlys teve a impressão de ver um vulto na janela, uma figura alta, elegante, observando-a. Quando piscou, não havia nada ali além da cortina balançando ao vento. Mas a sensação persistiu, a certeza de que algo maior que ela havia sido posto em movimento. Como se todo o universo conspirasse para empurrá-la em direção àquele castelo, em direção a Émile Vervaux e seus olhos de lago profundo. Sua mãe costumava dizer que algumas escolhas já nascem feitas, que certos destinos são inevitáveis, como a mudança das estações. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Maëlys percebeu que já havia tomado sua decisão no momento em que Émile tocou sua testa com aquele beijo gelado. Amanhã, ela ligaria para o número no cartão. Amanhã ela daria o primeiro passo em direção ao Château de Larmes e seus mistérios. Amanhã ela começaria a descobrir que tipo de promessa sua mãe havia feito e que preço teria que pagar por ela. O que Maëlys não sabia, enquanto finalmente adormecia com o cartão dourado junto ao peito, era que outros olhos a observavam através da escuridão, e que sua decisão era apenas a primeira peça de um jogo muito mais antigo e perigoso do que ela poderia imaginar. A manhã chegou cinzenta e fria ao Château de Larmes. Maëlys observava hipnotizada enquanto o táxi atravessava os imensos portões de ferro forjado, seguindo por uma alameda ladeada por tilhas centenárias. A mansão emergia da névoa como um sonho gótico materializado. Torres pontiagudas tocando o céu nublado, gárgulas vigilantes nos beirais, janelas altas que pareciam olhos escuros observando sua chegada. O motorista parou diante da escadaria principal, murmurando algo sobre lugar assombrado enquanto retirava sua pequena mala do porta-malas. Maëlys mal teve tempo de pagar a corrida antes que ele partisse apressadamente, deixando-a sozinha diante da imponente porta de carvalho entalhado. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu silenciosamente. Uma mulher idosa, vestida,
com um uniforme cinza impecável, fez um gesto para que entrasse. Seus olhos eram opacos, distantes, e ela não pronunciou uma única palavra. Apenas conduziu Maelis através de um hall de entrada que parecia saído de outro século. O interior do château era ainda mais impressionante que sua fachada. Tapeçarias antigas cobriam as paredes, retratos a óleo de ancestrais austeros pareciam seguir seus movimentos, e uma escadaria majestosa de mármore conduzia aos andares superiores. Mas havia algo estranho no ambiente. Um silêncio denso, quase palpável, e um detalhe que chamou imediatamente sua atenção. Todos os relógios que conseguia ver estavam parados, marcando exatamente 3h27. Bem-vinda ao seu novo lar, Maelis. A voz de Émile Vervaux veio de trás dela, fazendo-a se virar bruscamente. Ele estava parado junto a uma porta lateral, vestindo um terno escuro perfeitamente ajustado que acentuava sua figura elegante. Sob a luz difusa que entrava pelas janelas altas, seus olhos verdes pareciam ainda mais hipnóticos. Os relógios. Maelis começou, mas sua voz falhou. Ah, sim. Émile se aproximou, seus passos ecoando no piso de mármore. Estão todos parados no momento em que meu irmão nos deixou. Uma tradição familiar, ou talvez uma obsessão. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Madame Dubois já preparou seus aposentos, mas antes gostaria de mostrar-lhe algo. A governanta muda. Madame Dubois, aparentemente, já havia desaparecido com sua mala. Émile ofereceu seu braço a Maelis num gesto antiquado, e ela o aceitou após um momento de hesitação. O contato, mesmo através das camadas de roupa, enviou um arrepio por sua espinha. Ele a conduziu através de corredores que pareciam se multiplicar infinitamente, cada um decorado com um luxo discreto que falava de séculos de riqueza acumulada. Finalmente, pararam diante de uma porta dupla de mogno escuro. A biblioteca, anunciou Émile, abrindo as portas com um floreio dramático. O ambiente que se revelou fez Maelis prender a respiração. Estantes que iam do chão ao teto cobriam todas as paredes, milhares de volumes encadernados em couro preenchendo cada espaço disponível. Uma escada circular de ferro forjado permitia acesso aos níveis superiores, e várias poltronas de veludo vermelho convidavam à leitura. Este será seu santuário, disse Émile, observando sua reação com evidente satisfação. Todos estes livros, história, literatura, filosofia, ciências ocultas, serão seus professores. Contratei também tutores para outras disciplinas, música, etiqueta, línguas. Por quê? A pergunta escapou dos lábios de Maelis antes que pudesse contê-la. Por que está fazendo tudo isso por mim? Émile a encarou longamente, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade inquietante. Sua mãe salvou minha vida uma vez, ele disse finalmente, sua voz baixando para quase um sussurro. Mas há mais, muito mais. Tudo será revelado no momento apropriado. Ele se moveu para mais perto, e Maelis sentiu seu perfume envolvente. Aquela mistura de cedro e mistério que a perseguira em seus sonhos desde o funeral. Por enquanto quero que se sinta em casa, que permita que eu a prepare. Me prepare para quê? Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Para seu destino, ma chérie, para o papel que apenas você pode desempenhar na história dos Vervaux. Antes que ela pudesse questionar mais, ele se afastou abruptamente. Madame Dubois a levará aos seus aposentos agora. Descanse. Esta noite jantaremos juntos e começaremos sua educação. Como se convocada por um sinal invisível, a governanta muda materializou-se na porta da biblioteca. Maelis seguiu-a em direção à escadaria principal, sua mente girando com perguntas não respondidas. Quando olhou para trás uma última vez, Émile ainda estava parado entre as estantes. Sua figura aristocrática recortada contra a luz que entrava pelas janelas altas, uma estátua viva de poder e mistério. Seus aposentos ocupavam uma suíte, inteira no segundo andar, decorada em tons de azul pálido e prata. Uma cama com dossel,
Um closet já preenchido com vestidos que pareciam ter sido feitos especialmente para ela. Uma penteadeira antiga com um espelho oval emoldurado em prata, trabalhada. Mas foi a vista da janela que capturou sua atenção. Os jardins formais do chateau se estendiam até onde a vista alcançava, terminando em um labirinto de sebes altas que parecia engolir a névoa perpétua. Madame Dubois deixou-a sozinha após uma reverência silenciosa. Maëlys caminhou até a penteadeira, observando seu reflexo no espelho antigo. Parecia uma estranha para si mesma, uma menina comum jogada em um conto de fadas gótico. Foi então que notou o pequeno presente deixado sobre a penteadeira. Uma única camélia branca, suas pétalas perfeitas como porcelana, junto a um bilhete, escrito em uma caligrafia elegante. Para a mais bela flor que já cresceu no jardim dos Vervaux. Esta noite use o vestido verde, combina com seus olhos. E.V. Maëlys tocou as pétalas da flor com dedos trêmulos. Algo em seu íntimo dizia que estava mergulhando em águas muito mais profundas do que imaginava. Mas havia também uma excitação inebriante, um desejo ardente de descobrir todos os mistérios que Émile Vervaux guardava atrás daqueles olhos hipnóticos. No closet, encontrou facilmente o vestido mencionado, seda verde escura que fluía como água entre seus dedos. Junto dele, um par de sapatilhas de cetim da mesma cor e um conjunto de joias antigas que faziam seu coração disparar só de olhar. Enquanto se preparava para o jantar, Maëlys não conseguia afastar a sensação de que cada detalhe havia sido meticulosamente planejado. Como se ela fosse uma atriz entrando em cena em uma peça que já estava em andamento há muito, muito tempo. Lá fora, a névoa continuava a envolver o Château de Larmes como um manto protetor, isolando-o do mundo exterior, e em algum lugar dentro daquelas paredes antigas, Émile Vervaux aguardava, tecendo sua teia com a paciência infinita de uma aranha que sabe que sua presa mais preciosa já está capturada. O jantar foi servido no grande salão de banquetes, uma sala impressionante, com um teto abobadado coberto de afrescos e um lustre de cristal que derramava luz dourada sobre a mesa antiquíssima de mogno. Maëlys, usando o vestido verde que Émile havia escolhido, sentia-se como uma personagem deslocada no tempo, especialmente quando seu anfitrião puxou a cadeira para ela com uma galanteria que pertencia a outro século. "Você está deslumbrante", ele murmurou próximo ao seu ouvido, enquanto a ajudava a se sentar. Como se tivesse nascido para usar estas joias. Maëlys tocou instintivamente o colar de esmeraldas que encontrara junto com o vestido, uma peça antiga que parecia pulsar com vida própria contra sua pele. São joias de família? Da família Vervaux, sim. Émile tomou seu lugar na cabeceira da mesa, seus olhos verdes cintilando à luz das velas. Pertenceram à minha avó e, antes dela, a todas as mulheres importantes na história de nossa linhagem. Havia algo em sua voz quando ele disse importantes, que fez Maëlys estremecer levemente. Madame Dubois começou a servir a primeira entrada, uma sopa de aspargos que emanava um aroma delicado em completo silêncio. "Você deve ter muitas perguntas", continuou Émile, seu olhar nunca deixando o rosto dela. "Sobre o chateau, sobre sua nova vida aqui, sobre mim. Por que todos os relógios estão parados?" Maëlys perguntou, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. "O que aconteceu às 3h27? Uma sombra passou pelo rosto de Émile, tão rápida que ela quase duvidou ter visto. "Meu irmão, Antoine, morreu nesse horário. Um acidente. Ele era o primogênito, o verdadeiro herdeiro dos Vervaux." Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho tinto que brilhou como sangue à luz das velas. "Desde então, o tempo aqui dentro segue suas próprias regras." "Sinto muito", Maëlys murmurou, genuinamente tocada pela dor que detectou em sua voz. "Vocês eram próximos?" "Éramos como duas faces da mesma moeda", respondeu Émile, seu olhar perdido em memórias. "Ele era luz, eu era sombra. Ele questionava nossas tradições, eu as preservava. Ele queria mudar tudo, e pagou o preço por isso." Um silêncio pesado caiu sobre a mesa, enquanto Madame Dubois servia o prato principal.
um carré de cordeiro, com ervas finas que Maylis mal conseguiu tocar, hipnotizada pela história e pela forma como Emile a contava. Mas não estamos aqui para falar de tristezas, ele disse subitamente, como se despertando de um transe. Estamos aqui para celebrar seu início em nossa família. Amanhã começarão suas aulas, literatura, música, história da arte e alguns conhecimentos mais específicos. Que tipo de conhecimentos? Um sorriso enigmático curvou os lábios de Emile. A história dos Vervaux é mais antiga e mais profunda do que você imagina, ma chérie. Há sabedoria em nosso sangue que precisa ser preservada, passada adiante. E você? Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando levemente os dela. Você tem um papel crucial nisso tudo. O toque, mesmo breve, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Maylis. Havia algo magnético em Emile, uma força que a atraía inexoravelmente, mesmo quando sua razão gritava alertas. Foi então que algo estranho aconteceu. Um vento súbito varreu o salão, fazendo as chamas das velas tremerem violentamente, mesmo com todas as janelas fechadas. Por um momento, tão breve que depois Maylis se perguntaria se havia imaginado, ela viu uma figura feminina vestida de branco, refletida no grande espelho que decorava uma das paredes. Quando piscou, a imagem havia desaparecido. Você viu? Ela começou a perguntar, mas Emily já estava de pé, movendo-se para seu lado da mesa com uma graciosidade felina. Venha, ele disse estendendo a mão. Quero mostrar-lhe algo especial. Ele a conduziu através de mais corredores labirínticos, subindo uma escada em espiral, que Maylis tinha certeza de não ter visto antes. O ar ficava mais frio à medida que subiam, e sons estranhos ecoavam nas paredes de pedra, como sussurros distantes em uma língua que ela não conhecia. Finalmente, chegaram a uma pequena sala circular no topo de uma das torres. As paredes eram cobertas por tapeçarias antigas, que pareciam contar uma história em imagens meio apagadas pelo tempo. No centro do ambiente, sobre um pedestal de mármore negro, repousava um livro enorme, encadernado em couro escuro, com detalhes em prata. O Grimório dos Vervaux, anunciou Emile, sua voz carregada de reverência. A história de nossa linhagem, nossos segredos mais profundos, nossos rituais. Ele abriu o livro com cuidado quase religioso, revelando páginas cobertas por uma caligrafia elaborada e diagramas complexos que fizeram a cabeça de Maylis girar só de olhar. Cada linha de sangue tem seu próprio destino, continuou ele, virando as páginas com dedos que tremiam levemente. O nosso é especialmente singular, e você, Maylis, foi escolhida para fazer parte dele. Por quê? O que torna minha mãe, e agora eu, tão especiais para sua família? Emile fechou o livro suavemente, voltando-se para encará-la. Na luz fraca das velas, seus olhos verdes pareciam quase sobrenaturais. Sua mãe carregava um dom raro, mesmo que talvez ela própria não soubesse. E você? Ele se aproximou, sua mão erguendo-se para tocar o rosto de Maylis, com uma delicadeza que fez seu coração saltar. Você é a chave para tudo o que está por vir. O toque dele era frio, mas deixava um rastro de fogo em sua pele. Maylis sentiu-se tonta, como se o ar na pequena sala tivesse ficado subitamente rarefeito. As tapeçarias nas paredes pareciam se mover por conta própria, as figuras tecidas dançando nas sombras. Antes que pudesse completar a frase, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio, como se todos os relógios parados do chateau tivessem voltado à vida ao mesmo tempo, seus mecanismos rangendo em protesto. As velas se apagaram todas de uma vez, mergulhando a sala na escuridão. Maylis sentiu os braços de Emily a envolverem protetoramente, seu corpo sólido e frio contra o dela. Por um momento que pareceu eterno, ficaram assim, abraçados na escuridão, enquanto sons impossíveis ecoavam pela mansão. Quando as velas voltaram a acender por conta própria, Maylis viu algo que a fez congelar. Palavras escritas em uma caligrafia antiga haviam aparecido na parede, como se tivessem sido gravadas pelo próprio ar. Sanguinem
non mentitur. O sangue não mente, traduziu Emile em um sussurro, seus lábios próximos ao ouvido dela. Nossa mais antiga tradição e seu novo destino. Naquela noite, deitada em sua cama com o dossel, Maelis não conseguiu dormir. As palavras em latim dançavam em sua mente, junto com a sensação do toque, de Emile e o mistério daquela figura branca no espelho. Algo estava começando. Algo maior e mais perigoso do que ela poderia imaginar. E em algum lugar nas profundezas do Château de Larmes, relógios que não deveriam funcionar continuavam seu tic-tac impossível, contando os minutos até um destino que já estava escrito nas antigas paredes de pedra. O gosto era indescritível, doce e amargo ao mesmo tempo, como lágrimas congeladas e mel antigo. Maelis sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo, seguida por uma clareza mental que nunca havia experimentado antes. De repente, os símbolos nas sebes do labirinto pareciam fazer sentido, como se estivesse vendo-os pela primeira vez. "O que é isso?" ela sussurrou, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. "A essência dos Vervaux", Emile respondeu, seus olhos verdes fixos nos dela. "A água que corre em nossas veias há séculos, a mesma água que sua mãe bebeu quando fez seu juramento." "Que juramento?" Em vez de responder, Emile se aproximou mais, uma de suas mãos encontrando a cintura de Maelis, enquanto a outra acariciava seu rosto. Seu toque era frio como a água da fonte, mas despertava um calor profundo em seu interior. "Há coisas que precisam ser mostradas, não ditas", ele murmurou, seus lábios perigosamente próximos aos dela. Segredos que só podem ser revelados no momento certo, da maneira certa. O ar entre eles parecia eletrificado. Maelis podia sentir seu coração batendo descompassado, sua respiração superficial. O perfume de Emile a envolvia, cedro e mistério, agora misturado com algo mais selvagem, mais antigo. Foi então que ouviram um grito agudo, sobrenatural vindo das profundezas do château. Emile se afastou abruptamente, seus olhos escurecendo de preocupação. "Você precisa voltar para seus aposentos", ele disse, sua voz assumindo um tom autoritário que ela nunca havia escutado antes. "Agora." "Mas o que foi isso?" "Algumas portas no château devem permanecer fechadas", ele respondeu enigmaticamente. "Nem todos os segredos dos Vervaux estão prontos para serem revelados." Ele a guiou rapidamente através do labirinto, seus passos ecoando na pedra antiga. Quando chegaram à entrada principal, Madame Dubois já estava esperando, seu rosto habitualmente inexpressivo marcado por uma sombra de preocupação. "Leve-a para o quarto", Emile ordenou à governanta, "e certifique-se de que ela permaneça lá até o amanhecer." Antes que Maelis pudesse protestar, ele se inclinou e depositou um beijo em sua testa, o mesmo gesto do funeral, mas agora carregado de uma intimidade que a fez estremecer. "Durma bem, ma chérie", ele sussurrou. "E não se preocupe com os sons da noite. O château protege aqueles que carregam seu sangue." Daquela noite em diante, algo mudou no Château de Larmes. As aulas continuaram, mas havia uma nova intensidade no ar, uma expectativa palpável. Emile passou a aparecer com mais frequência, seus olhares mais demorados, seus toques mais ousados. E Maelis começou a notar outras mudanças, em si mesma. Seus sonhos tornaram-se mais vívidos, povoados por rituais antigos e símbolos misteriosos. Às vezes acordava falando palavras em latim que não sabia que conhecia. E havia momentos em que, olhando seu reflexo no espelho oval de sua suíte, tinha a impressão de ver outra pessoa, uma versão mais antiga de si mesma, com olhos que guardavam segredos seculares. Uma manhã encontrou um novo presente sobre sua penteadeira, um anel de prata antiga com o brasão dos Vervaux e a inscrição Sanguinem non mentitur em seu interior. Junto dele, um bilhete na caligrafia elegante de Emile. "O sangue não mente, ma chérie, e o seu já começou a despertar. Logo, muito logo, você entenderá seu verdadeiro papel na história dos Vervaux. EV." Maelis deslizou o anel em seu dedo,
observando como a joia parecia se adaptar perfeitamente, como se tivesse sido feita para ela. No espelho, seu reflexo sorriu, um sorriso que não era inteiramente seu. Lá fora, a névoa eterna do Château de Larmes parecia mais densa que nunca, isolando a mansão do mundo exterior como um casulo protetor. E em algum lugar nas profundezas do château, aquele grito sobrenatural ainda ecoava, guardando segredos que Maëlys começava a suspeitar que teria que enfrentar mais cedo do que imaginava. Os dias no Château de Larmes começaram a seguir um ritmo próprio, ditado por uma rotina que parecia saída de outro século. Todas as manhãs, Maëlys acordava com o som distante de um piano, notas melancólicas que flutuavam pelos corredores como fantasmas musicais. Em sua primeira semana, ela descobriu que era Emily quem tocava, seus dedos longos dançando sobre as teclas de marfim amarelado com uma graciosidade hipnótica. As aulas preenchiam suas manhãs e tardes. Literatura com Madame Rousseau, uma professora particular que aparecia e desaparecia do château como fumaça. Música com o próprio Émile, que se revelou um professor exigente mas gentil. História da arte com um professor idoso que só falava em sussurros. E então havia as aulas especiais, sessões privadas com Émile na biblioteca, onde ele a ensinava sobre a história dos Vervaux e seus misteriosos rituais. Cada família antiga tem seus segredos, ele explicava, folheando tomos empoeirados, escritos em línguas que Maëlys nunca havia visto antes. Mas os Vervaux, nós sempre fomos diferentes. Nosso sangue carrega uma herança mais antiga que a própria França. Foi durante uma dessas sessões que Maëlys notou algo estranho, um padrão repetitivo nas tapeçarias que decoravam a biblioteca. Símbolos meio escondidos entre os desenhos. Uma lua crescente, uma chave antiga, uma rosa com espinhos que pareciam pingando sangue. São marcadores, Émile explicou quando a pegou estudando os símbolos. Pontos de poder no château, lugares onde a energia é mais forte. Que tipo de energia? Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Aquela que mantém nossa linhagem viva por tantos séculos. A mesma que sua mãe ajudou a preservar. Antes que Maëlys pudesse questioná-lo mais, ele mudou de assunto, guiando-a até o piano de cauda que ocupava um canto da biblioteca. Vamos praticar Chopin hoje. Seus dedos precisam aprender a dançar com as teclas. Mas não eram apenas as aulas que preenchiam os dias de Maëlys. Havia os momentos não planejados, os encontros acidentais com Émile nos corredores intermináveis do château. Ele sempre parecia saber exatamente onde encontrá-la, materializando-se como uma sombra elegante quando ela menos esperava. Uma tarde, enquanto explorava o labirinto de sebes no jardim, ela o encontrou sentado em um banco de pedra antiga, lendo um livro de capa vermelha. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, e algo em seu olhar fez seu coração saltar. Você está diferente, ele observou, fechando o livro. O château está mudando você. Era verdade. Maëlys podia sentir a transformação acontecendo, como se o próprio ar do Château de Larmes estivesse se infiltrando em seu sangue. Seus movimentos estavam mais graciosos, sua voz mais modulada, seus sonhos mais intensos. Venha, ele disse subitamente, estendendo a mão. Quero mostrar-lhe algo que apenas os verdadeiros Vervaux conhecem. Ele a conduziu através do labirinto, por caminhos que ela tinha certeza de nunca ter visto antes, até chegarem a um pequeno clareira circular no centro. Ali, parcialmente coberta por eras, estava uma fonte antiga de mármore negro. A água que brotava dela tinha um brilho estranho, quase metálico. A fonte das lágrimas, Émile murmurou, sua voz carregada de reverência. É daqui que o château tira seu nome. Dizem que suas águas têm propriedades especiais. Ele se aproximou da fonte, mergulhando os dedos na água escura. Quando os retirou, gotas cristalinas escorreram por sua pele como mercúrio líquido. Prove, ele sussurrou, levando os dedos molhados aos lábios de Maëlys, antes que ela pudesse reagir. A primeira vez que Maëlys quase descobriu a verdade foi numa noite de lua cheia, 3 semanas após sua chegada ao Château de Larmes.
O sono a havia abandonado, como frequentemente acontecia agora, e ela vagava pelos corredores intermináveis da mansão, seus passos silenciosos nos tapetes antigos. O anel dos Vervaux em seu dedo brilhava suavemente na penumbra, como se respondesse a alguma energia invisível que pulsava nas paredes. Foi então que ouviu as vozes. Um murmúrio baixo vindo de uma parte do château que nunca havia explorado. Antes, seguindo o som, encontrou-se em um corredor que parecia mais antigo que os outros, com tapeçarias desbotadas retratando cenas de rituais estranhos. A voz de Emily era claramente reconhecível agora, misturada com outra que ela nunca havia escutado antes. Ela não está pronta, dizia a voz desconhecida, grave, autoritária. O sangue pode despertar cedo demais. Já está acontecendo, Emily respondeu, sua voz carregada de uma emoção que Maëlys nunca havia detectado antes. Os sinais são claros, os sonhos começaram, as mudanças estão se manifestando. E o menino? O que faremos com ele quando... Silêncio. O comando de Emily cortou o ar como uma lâmina. Essas paredes têm ouvidos. Maëlys prendeu a respiração, consciente de que qualquer movimento poderia traí-la. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que poderia ser ouvido através das paredes antigas. O plano deve seguir como estabelecido, continuou Emily, sua voz mais baixa agora. Na próxima lua cheia, quando o alinhamento estiver perfeito. Um rangido súbito do assoalho sob os pés de Maëlys interrompeu a conversa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antes que pudesse se mover, uma mão fria agarrou seu pulso. Madame Dubois havia aparecido do nada, seus olhos normalmente vazios, agora brilhando com uma urgência assustadora. A governanta a arrastou rapidamente pelos corredores, longe das vozes, até chegarem a um pequeno oratório que Maëlys nunca havia notado antes. As paredes eram cobertas por espelhos antigos, todos velados com tecidos escuros. No centro, um altar de mármore negro sustentava uma única vela acesa. Madame Dubois finalmente soltou seu pulso e, pela primeira vez, desde que Maëlys chegara ao château, falou. Há coisas que não devem ser ouvidas antes do tempo. Sua voz era rouca, como se não fosse usada há anos. O sangue tem seu próprio tempo de despertar. Você pode falar? Maëlys gaguejou, massageando seu pulso, onde os dedos da governanta haviam deixado marcas brancas. Quando necessário. Os olhos da mulher fixaram-se nos dela com uma intensidade perturbadora. Como sua mãe, você carrega o dom. Mas diferente dela, você será mais do que uma simples guardiã. Do que você está falando? Que dom? Mas Madame Dubois já havia voltado ao seu silêncio habitual. Com gestos rápidos e precisos, acendeu mais velas no altar, revelando um símbolo entalhado na pedra negra, o mesmo brasão que Maëlys carregava agora em seu anel. Os espelhos são portais, a governanta sussurrou, sua voz novamente rouca, e às vezes mostram mais do que reflexos. Com um movimento fluido, ela removeu o véu de um dos espelhos. Por um momento, Maëlys viu algo impossível refletido na superfície antiga. Uma mulher jovem vestida de branco, com seu próprio rosto, mas de alguma forma diferente, mais antiga. A figura parecia olhar diretamente para ela, seus lábios se movendo em palavras silenciosas. O som de passos no corredor fez Madame Dubois cobrir rapidamente o espelho novamente. Segundos depois, Emily apareceu na porta do oratório, seu rosto uma máscara de preocupação controlada. Maëlys, ele disse, sua voz suave mas firme. O que está fazendo aqui a esta hora? Eu não conseguia dormir. Ah, ma chérie. Ele se aproximou, seus olhos verdes brilhando à luz das velas. Há lugares no château que não são seguros durante a noite, especialmente... Ele olhou significativamente para Madame Dubois. Especialmente quando a lua está cheia. A governanta fez uma reverência silenciosa e desapareceu nas sombras, deixando-os sozinhos. Emily tomou as mãos de Maëlys nas suas, seus dedos traçando o contorno do anel em seu dedo. Você está começando a sentir, não está? Ele murmurou. As mudanças, o despertar. O que está acontecendo comigo? Em vez de responder, ele a puxou para mais perto.
uma de suas mãos deslizando para sua cintura, enquanto a outra acariciava seu rosto. O toque era eletrizante, fazendo todo o seu corpo vibrar com uma energia estranha. Seu sangue está respondendo ao chamado do Chateau. Ele sussurrou seus lábios perigosamente próximos aos dela, como o de sua mãe respondeu antes. Mas você será muito mais. Mais o quê? A chave. Ele respirou contra seus lábios. A ponte entre dois mundos. A nova matriarca dos Vervaux. Antes que Maëlys pudesse processar o significado daquelas palavras, Émile fechou a distância entre eles, capturando seus lábios em um beijo que a fez esquecer todas as perguntas. O beijo tinha gosto de água da fonte das lágrimas, doce e amargo, antigo e novo, proibido e inevitável. Quando finalmente se separaram, Maëlys estava tremendo. O oratório parecia girar ao seu redor, as chamas das velas dançando como espíritos inquietos. Amanhã, Émile murmurou contra sua pele. Amanhã você começará a entender. É hora de conhecer a verdadeira história dos Vervaux e seu papel nela. Naquela noite, em seus sonhos, Maëlys dançou com fantasmas nos salões vazios do château, enquanto a lua cheia derramava sua luz prateada através das janelas altas. E em cada espelho que passava, aquela outra versão dela mesma a observava, sorrindo um sorriso que guardava segredos mais antigos que o próprio tempo. A manhã seguinte trouxe uma mudança no ar do Château de Larmes. A névoa habitual havia se dissipado, revelando um céu de um azul tão profundo que parecia irreal. Maëlys acordou com o som de música. Não o piano melancólico de costume, mas um coral etéreo que parecia vir de todos os lugares e lugar, nenhum ao mesmo tempo. Sobre sua penteadeira, encontrou não apenas a habitual camélia branca, mas um vestido que fez seu coração parar. Branco puro, rendas antigas, um modelo que parecia ter sido tirado de um sonho vitoriano. Junto dele, um bilhete na caligrafia elegante que já conhecia tão bem. Hoje você conhecerá seu destino. Vista-se como a noiva que sempre deveria ter sido. E.V. Noiva? A palavra fez seu estômago dar um nó. O beijo da noite anterior ainda queimava em seus lábios, mas havia algo mais acontecendo. Algo que ia além do romance que parecia estar se desenvolvendo entre ela e Émile. Madame Dubois apareceu silenciosamente para ajudá-la a se vestir. As mãos da governanta tremiam levemente enquanto ajustava as rendas e abotoava o vestido. Um detalhe que não escapou à observação de Maëlys. "O que vai acontecer hoje?" ela perguntou. Mas Madame Dubois apenas balançou a cabeça, seus olhos evitando o reflexo de ambas no espelho. Quando estava pronta, Maëlys mal reconheceu a si mesma. O vestido parecia ter sido feito para ela, cada detalhe realçando sua juventude e inocência de uma forma que era ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. O anel dos Vervaux em seu dedo brilhava com uma luz própria, e seu reflexo no espelho. Por um momento, teve certeza de ver aquela outra versão de si mesma sorrindo de volta. Émile a esperava no grande salão de baile, um ambiente que ela ainda não conhecia, com paredes cobertas de espelhos e um teto abobadado decorado com afrescos de cenas mitológicas. Ele estava vestido completamente de negro, um contraste dramático com o branco de seu vestido. "Ma chérie", ele respirou ao vê-la, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade quase predatória. "Você está perfeita." Ele estendeu a mão e Maëlys a aceitou como em um sonho. A música etérea continuava, mais forte agora, e ela percebeu que não havia fonte visível para o som. Era como se o próprio Chateau estivesse cantando. Hoje, Émile começou conduzindo-a pelo salão em uma dança lenta. "Você aprenderá sobre o verdadeiro propósito de sua presença aqui, sobre a promessa que sua mãe fez e o destino que agora é seu." "Que promessa?" "Madeleine salvou minha vida quando eu era criança", ele explicou, seus dedos apertando levemente sua cintura. "Não apenas no sentido físico, ela me protegeu de um destino pior que a morte. Em troca, ela jurou que sua primogênita seria oferecida à linhagem dos Vervaux." Maëlys sentiu seu sangue gelar. "Oferecida?"
Como noiva, Emily esclareceu, mas havia algo em seus olhos que sugeria mais. Uma união sagrada para preservar nossa linhagem. Mas você será mais que uma simples noiva. Você será a chave para nossa renovação. A dança os levou até o centro do salão, onde um círculo elaborado havia sido desenhado no chão de mármore, símbolos antigos que Maelis reconheceu dos livros que havia estudado na biblioteca. O sangue dos Vervaux está morrendo. Emile continuou, sua voz baixando para um sussurro. Cada geração nasce mais fraca, mais diluída. Precisamos de sangue novo, sangue especial, como o seu. Por que eu? O que há de especial no meu sangue? Um sorriso enigmático curvou os lábios de Emile. Sua mãe carregava uma linhagem. Antiga, mais antiga que a nossa. Uma linhagem de guardiãs, de mulheres que podiam ver através dos véus do tempo. E você... Ele parou a dança, suas mãos enquadrando o rosto de Maelis. Você é a mais forte de todas elas. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Os espelhos ao redor do salão começaram a vibrar sutilmente, suas superfícies ondulando como água. A música aumentou, transformando-se em um canto. Em latim que fez o coração de Maelis bater mais rápido. O que está acontecendo? Os espelhos estão despertando, Emily respondeu, seus olhos fixos nos dela. Eles sentem sua presença, seu poder. Em cada superfície refletiva, Maelis podia ver versões diferentes de si mesma. Algumas mais jovens, outras mais velhas, todas vestidas de branco, todas carregando um segredo em seus olhos. E em um dos espelhos, viu algo que fez seu coração parar. Um menino não mais que 10 anos, com os mesmos olhos verdes de Emily, observando a cena com uma expressão de tristeza profunda. Quem? Ela começou a perguntar, mas Emily a silenciou com um beijo, profundo, possessivo, diferente do da noite anterior. Este beijo tinha gosto de poder e promessas antigas. Não faça perguntas ainda, ele murmurou contra seus lábios. Primeiro você precisa completar o ritual. Precisa aceitar seu lugar na linhagem dos Vervaux. Que ritual? Como em resposta, as portas do salão se abriram, revelando uma procissão de figuras encapuzadas, todas vestidas de negro como Emily. Elas formaram um círculo ao redor deles, suas vozes se unindo ao canto que parecia vir das próprias paredes. Esta noite, Emily anunciou, sua voz assumindo um tom cerimonial. Você será iniciada nos mistérios dos Vervaux. Seu sangue se unirá ao nosso, e você se tornará a nova matriarca, a mãe da próxima geração. Mas antes que o ritual pudesse começar, um grito cortou o ar. O mesmo grito sobrenatural que Maelis havia ouvido antes. As figuras encapuzadas se agitaram, e por um momento, a ordem perfeita da cerimônia se transformou em caos. Ele escapou! Uma voz gritou de algum lugar do château. O menino escapou! O rosto de Emile se transformou em uma máscara de fúria controlada. Continuem o ritual, ele ordenou às figuras encapuzadas. Eu cuidarei disso. Mas quando ele se virou para sair, Maelis agarrou seu braço. Que menino, Emily! Quem é ele? Por um momento, algo parecido com culpa passou pelos olhos dele. Apenas uma complicação temporária, ma chérie. Nada que possa interferir com nosso destino. Enquanto ele saía apressadamente do salão, Maelis permaneceu no centro do círculo, seu vestido branco brilhando à luz das velas. Nos espelhos, ao seu redor, suas reflexões pareciam tentar lhe dizer algo. Um aviso, talvez, ou uma revelação. Se em algum lugar nas profundezas do Château de Larme, um menino com olhos verdes corria pelos corredores labirínticos, carregando consigo um segredo que poderia destruir tudo o que os Vervaux haviam construído ao longo dos séculos. O caos, que se seguiu à fuga do menino misterioso, transformou o ritual em uma confusão de sombras e sussurros. As figuras encapuzadas se dispersaram rapidamente, deixando Maelis sozinha no centro do salão de baile, seu vestido branco agora parecendo mais uma mortalha do que um traje nupcial. O canto em latim havia cessado, mas um eco persistente ainda reverberava nas paredes espelhadas, como se o próprio château se recusasse a silenciar. Foi Madame Dubois quem finalmente veio buscá-la, seus olhos normalmente vazios agora cheios de uma urgência que Maelis nunca havia visto antes.
Venha, a governanta sussurrou pegando sua mão. Há algo que você precisa ver. Em vez de levá-la de volta aos seus aposentos, Madame Dubois a conduziu por uma série de corredores que Maëlys não conhecia, descendo escadas em espiral que pareciam mergulhar nas próprias fundações do château. O ar ficava mais frio e úmido à medida que desciam, e o som de água corrente crescia gradualmente. Finalmente, chegaram a uma câmara circular escavada na rocha viva. No centro, uma versão menor da fonte das lágrimas borbulhava suavemente. Sua água escura, refletindo a luz tremulante das tochas nas paredes. Foi aqui que sua mãe fez o juramento, Madame Dubois disse, sua voz carregada de memórias dolorosas. Foi aqui que ela prometeu você aos Vervaux. Por quê? Maëlys perguntou, sua voz tremendo. Por que ela faria isso? A governanta se aproximou da fonte, seus dedos roçando a superfície da água escura, porque ela não tinha escolha. Porque às vezes, para salvar uma vida, é preciso sacrificar outra. De quem é a vida que ela salvou? Do menino que você viu no espelho. Uma nova voz respondeu, fazendo ambas se virarem bruscamente. Parado, na entrada da câmara estava um homem que Maëlys nunca havia visto antes, idoso, mas com uma postura ainda forte e os mesmos olhos verdes que caracterizavam os Vervaux. Ele se apoiava em uma bengala com cabo de prata, entalhado com o brasão da família. Sou Gerard Vervaux. Ele se apresentou, mancando para dentro da câmara, o patriarca e o guardião dos verdadeiros segredos desta família. Madame Dubois fez uma reverência profunda e se retirou silenciosamente, deixando Maëlys sozinha com o velho patriarca. O menino, Gerard começou, seus olhos fixos na fonte, é o filho de Antoine, o irmão mais velho de Émile, o verdadeiro herdeiro dos Vervaux. Mas Émile disse que Antoine morreu sem deixar herdeiros. Um sorriso amargo curvou os lábios do velho. Émile diz muitas coisas. A verdade, minha querida, é muito mais complexa. Ele se aproximou de Maëlys, seu olhar penetrante estudando cada detalhe de seu rosto. Antoine tinha um caso com uma das criadas, quando ela engravidou Émile. Bem, digamos que ele tomou providências para que o bebê desaparecesse, mas sua mãe, Madeleine, interferiu. Ela escondeu o menino, protegeu-o, criou-o em segredo nas entranhas do château. E Émile não sabia? Oh, ele sabia. Mas não podia fazer nada enquanto Madeleine vivesse. Ela havia feito um pacto com as antigas forças que protegem esta casa. Em troca da vida do menino, ela ofereceu você. Maëlys sentiu suas pernas fraquejarem. Gerard a segurou, gentilmente pelo braço, guiando-a para um banco de pedra próximo à fonte. Mas não da forma como Émile pensa, ele continuou. Sua mãe era mais esperta que isso. Ela sabia que você herdaria seus dons. A capacidade de ver através dos véus do tempo, de comunicar-se com os espíritos do château. Ela não a ofereceu como noiva, mas como protetora. Protetora do quê? Do menino, do verdadeiro herdeiro e dos segredos que Émile tenta tão desesperadamente enterrar. Foi então que um som familiar ecoou pela câmara. Passos se aproximando. Gerard se levantou rapidamente, sua expressão mudando para uma de urgência. Não confie em tudo que Émile lhe diz, ele sussurrou. Observe os espelhos, eles mostrarão a verdade. E lembre-se, o sangue não mente, mas nem sempre conta a história completa. Antes que Maëlys pudesse fazer mais perguntas, o velho patriarca desapareceu por uma passagem oculta atrás de uma tapeçaria. Segundos depois, Émile entrou na câmara, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Ah, aqui está você, ele disse, sua voz controlada, mas tensa. Vejo que encontrou a câmara sagrada. O que aconteceu com o menino? Maëlys perguntou diretamente, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Uma sombra passou pelo rosto de Émile. Foi apenas um pequeno contratempo. Ele foi encontrado e está seguro novamente. Ele se aproximou tomando as mãos de Maëlys nas suas. Seu toque era frio como sempre, mas havia algo diferente agora. Uma urgência, uma necessidade que beirava o desespero. O ritual precisa ser completado, ele murmurou, seus olhos fixos nos dela. Esta noite, não podemos esperar mais.
Por quê? O que acontece se esperarmos? Em vez de responder, Emília puxou para um beijo violento, possessivo, que a deixou sem fôlego. Quando se separaram, havia algo selvagem em seu olhar. Porque o tempo está se esgotando, ele sussurrou contra seus lábios. E sem você, sem seu sangue, tudo que os Vervaux construíram ao longo dos séculos vai desmoronar. Naquele momento, como se respondendo às suas palavras, um tremor percorreu as paredes da câmara. A água na fonte começou a borbulhar mais. Intensamente, e nas superfícies polidas das paredes de pedra, Maelis viu reflexos impossíveis, cenas do passado e do futuro entrelaçadas como fios em uma tapeçaria do destino. E em cada reflexo, o menino com olhos verdes a observava, seus lábios formando palavras que ela ainda não estava pronta para entender. A noite do ritual chegou como uma tempestade há muito anunciada. O Château de Larmes parecia vibrar com uma energia antiga, suas paredes de pedra pulsando no ritmo de corações há muito silenciados. Maelis, ainda usando o vestido branco que agora parecia pesar 1 tonelada, foi conduzida por Madame Dubois através de corredores que pareciam intermináveis. Sua mente girava com as revelações das últimas horas, o menino escondido, o verdadeiro significado da promessa de sua mãe, as palavras enigmáticas do velho Gerard. Mas, acima de tudo, ressoava a urgência no beijo de Emile, aquela necessidade desesperada que havia sentido em seu toque. O salão onde o ritual seria realizado não era o mesmo de antes. Era uma câmara octogonal no topo da torre mais alta do château, com paredes inteiramente cobertas por espelhos antigos e um teto de vidro que revelava um céu impossível, estrelas que pareciam muito mais próximas e brilhantes do que deveriam estar. As figuras encapuzadas já estavam lá, formando um círculo perfeito ao redor de um altar de mármore negro. Sobre ele, Maelis reconheceu o Grimório dos Vervaux, aberto em uma página coberta por símbolos que pareciam se mover por conta própria. Emília a esperava junto ao altar, vestido com uma túnica negra bordada com fios de prata, que formavam constelações desconhecidas. Seu rosto estava parcialmente oculto por sombras, mas seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Está na hora", ele disse, estendendo a mão para ela. Maelis hesitou, lembrando-se das palavras de Gerard. Não confie em tudo que Emily lhe diz. Mas havia algo mais forte que sua desconfiança, uma atração magnética que a puxava inexoravelmente em direção a ele. "O que exatamente acontecerá neste ritual?" ela perguntou, sua voz mais firme do que esperava. "Seu sangue se unirá ao nosso", Emile respondeu, seus dedos entrelaçando-se aos dela. "Você se tornará uma verdadeira Vervaux, e juntos criaremos o futuro de nossa linhagem." Foi então que ela notou algo estranho, um movimento nos espelhos que não correspondia à realidade da sala. Em cada superfície refletiva, cenas diferentes se desenrolavam. Em um espelho, viu a si mesma mais velha, grávida, caminhando pelos jardins do château. Em outro, viu uma criança com seus olhos e os traços aristocráticos dos Vervaux. E em um terceiro, mais distante, viu o menino misterioso, o filho de Antoine, sentado sozinho em um quarto escuro, desenhando símbolos, idênticos aos do Grimório. O canto em latim começou novamente, mais forte desta vez, reverberando nas paredes espelhadas até parecer vir de dentro de sua própria mente. Emily a guiou até o centro do círculo, onde uma pequena bacia de prata aguardava sobre o altar. "O ritual é simples", ele explicou, sua voz assumindo um tom cerimonial. 3 gotas de seu sangue, 3 do meu, misturados com água da fonte das lágrimas. Quando você beber, o pacto será selado." Ele retirou uma adaga ornamentada de dentro de suas vestes. A lâmina era de um metal escuro que parecia absorver a luz, o cabo incrustado com pedras que Maelis reconheceu como as mesmas de seu anel. "Espere", ela disse, quando Emile moveu a adaga em direção a seu pulso. "O que acontecerá com o menino, o filho de Antoine?" A lâmina parou a milímetros de sua pele. Algo perigoso lampejou nos olhos de Emile. "Quem lhe falou sobre ele?" "Eu o vi, nos espelhos, e..." Ela hesitou por um momento,
mas decidiu arriscar. Gerard me contou a verdade. O rosto de Emily se transformou em uma máscara de fúria controlada. Meu pai deveria saber o lugar dele. Algumas verdades são melhor mantidas nas sombras. Como a verdade sobre a morte de Antoine. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As figuras encapuzadas se agitaram inquietas, e por um momento, Maëlys teve certeza de que havia ido longe demais. Mas então Emile fez algo inesperado. Ele riu, uma risada fria, sem humor, que fez os espelhos vibrarem. "Você é mais perspicaz do que imaginei", ele disse, seus dedos acariciando a lâmina da adaga. "Sim, eu matei meu irmão. Ele ia destruir tudo, revelar nossos segredos ao mundo, acabar com séculos de tradição. Eu não podia permitir. E agora quer fazer o mesmo com seu sobrinho? Quero preservar nossa linhagem", Emile corrigiu, sua voz suave, mas letal. "O menino é uma anomalia, um erro que precisa ser corrigido, mas você..." Ele se aproximou, sua mão livre acariciando o rosto de Maëlys. "Você é o futuro, o sangue novo que nossa família precisa. E se eu me recusar?" Os olhos dele escureceram perigosamente. "Você não vai. Sua mãe fez uma promessa, selada com magia antiga. Se você quebrar essa promessa, as consequências serão desagradáveis." Como para enfatizar suas palavras, uma onda de energia percorreu a sala, fazendo as chamas das velas tremerem. Nos espelhos, as imagens começaram a se mover mais rapidamente, como um caleidoscópio enlouquecido de possibilidades. Foi então que Maëlys viu algo que fez seu coração parar. Em um dos espelhos mais distantes, uma cena do passado se desenrolava. Sua mãe, mais jovem, ajoelhada diante da fonte das lágrimas, fazendo não uma, mas duas promessas. A primeira oferecendo sua filha aos Vervaux. A segunda era um sussurro que apenas Maëlys podia ouvir através do vidro do tempo. Quando chegar a hora, ela terá que escolher. E sua escolha determinará o destino de todos nós. A compreensão atingiu Maëlys como um raio. Sua mãe não a havia simplesmente oferecido como sacrifício. Havia lhe dado o poder de escolha, o poder de mudar o rumo da história dos Vervaux. "Você está pronta?" Emily perguntou, a adaga novamente se movendo em direção a seu pulso. Maëlys olhou para os espelhos uma última vez. Em cada superfície, viu fragmentos de futuros possíveis, alguns brilhantes, outros sombrios. E em todos eles, uma constante. Ela no centro de tudo, segurando as chaves do destino. A escolha que faria agora não seria apenas sobre ela, ou sobre Emile, ou mesmo sobre o menino escondido. Seria sobre o próprio tecido da realidade que os Vervaux haviam tecido ao longo dos séculos. E enquanto a lâmina se aproximava de sua pele, Maëlys finalmente entendeu o verdadeiro significado das palavras gravadas em seu anel. Sanguinem non. Mentitur. O sangue não mente, mas pode escolher qual verdade contar. A decisão de Maëlys mudou tudo em questão de segundos. No momento em que a lâmina tocou seu pulso, ela girou o braço bruscamente, arrancando a adaga da mão de Emile. O movimento pegou todos de surpresa. As figuras encapuzadas recuaram, e até mesmo Emily deu um passo para trás, seus olhos verdes arregalados com uma emoção que poderia ser medo ou admiração. "Não assim", ela declarou, sua voz ecoando na câmara com uma autoridade que não sabia que possuía. "Não será um sacrifício, será uma escolha." Os espelhos ao redor começaram a vibrar em resposta às suas palavras, suas superfícies ondulando como água agitada. E em cada reflexo, Maëlys podia ver versões diferentes de si mesma assentindo em aprovação. "Você não entende o que está fazendo", Emily sibilou, sua máscara de controle começando a rachar. "O ritual precisa ser completado esta noite, ou todo o poder que os Vervaux acumularam ao longo dos séculos começará a se dissipar." "Não", uma nova voz interrompeu. Gerard havia emergido das sombras, apoiado em sua bengala. "Ela entende perfeitamente. Melhor que você, filho." Emile se virou para encarar o pai, sua figura projetando sombras alongadas nas paredes espelhadas. "Você não tem direito de interferir.
Não depois de ter falhado em proteger nossa linhagem. Eu não falhei, Gerard respondeu calmamente. Eu apenas entendi algo que você nunca quis aceitar. O poder dos Vervaux não vem do sangue derramado em rituais, mas das escolhas que fazemos. Foi nesse momento que algo extraordinário começou a acontecer. Os espelhos, um após o outro, começaram a revelar cenas do passado, como janelas abertas através do tempo. Maëlys viu gerações de Vervaux desfilarem diante de seus olhos. Casamentos arranjados, rituais secretos, promessas feitas e quebradas. Veja, Gerard comandou, sua voz assumindo um tom profético. Veja a verdadeira história de nossa família. Em um espelho, Maëlys viu Antoine, tão parecido com Émile, mas com olhos mais gentis, encontrando-se secretamente com uma jovem criada nos jardins do château. Em outro, testemunhou o momento em que Émile descobriu a gravidez dela e ordenou seu desaparecimento. E então o momento crucial, sua própria mãe, Madeleine, encontrando a criada ferida e fazendo um juramento diante da fonte das lágrimas. 2 juramentos foram feitos. Naquela noite, Gerard explicou. Um para proteger o filho de Antoine, outro para garantir que você, Maëlys, tivesse o poder de escolha quando chegasse a hora. Escolha? Émile riu amargamente. Não há escolha. O sangue demanda o que demanda. O sangue não mente. Maëlys concordou, erguendo a adaga para que todos pudessem ver. Mas pode redimir. Com um movimento fluido, ela cortou seu próprio pulso. Não profundamente, apenas o suficiente para que 3 gotas de sangue caíssem na bacia de prata. Mas em vez de permitir que Emily completasse o ritual, ela se virou e caminhou em direção ao maior dos espelhos. O que está fazendo? Emily perguntou, sua voz traindo um toque de pânico. Completando a promessa de minha mãe, ela respondeu. Da maneira correta. Maëlys pressionou sua mão sangrando contra a superfície do espelho. Por um momento, nada aconteceu. Então, como água se quebrando, o vidro começou a ondular sob seus dedos. Uma passagem se abriu. Não um reflexo, mas um portal real para outra parte do château. E lá, encolhido em um canto de um quarto escuro, estava o menino, o filho de Antoine, o verdadeiro herdeiro dos Vervaux. Seus olhos verdes, idênticos aos do pai que nunca conheceu, se arregalaram ao vê-la. Venha, ela chamou suavemente, estendendo sua mão manchada de sangue. Está na hora de você conhecer sua verdadeira família. O menino hesitou apenas por um segundo antes de correr em sua direção, atravessando o portal como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando ele emergiu na câmara ritual, os espelhos explodiram em luz, como se milhares de estrelas tivessem sido capturadas em suas superfícies. Impossível, Émile murmurou, cambaleando para trás. Os portais dos espelhos só podem ser abertos por uma verdadeira Vervaux, Gerard completou sorrindo. E ela é filho. Não pelo sangue que você queria derramar em um ritual, mas pela escolha que acabou de fazer. As figuras encapuzadas começaram a se ajoelhar, uma após a outra, não diante de Émile, mas diante de Maëlys e do menino. O poder no ar era palpável. Agora, não mais a energia sombria dos rituais antigos, mas algo mais limpo, mais puro. Acabou, Maëlys declarou, abraçando o menino protetoramente. O ciclo de segredos e sacrifícios termina aqui. Mas quando olhou para Émile, viu algo em seus olhos que a fez perceber não havia acabado. Não completamente. Porque mesmo enquanto todo seu plano desmoronava ao seu redor, mesmo enquanto o poder pelo qual havia matado seu próprio irmão escorria por entre seus dedos, havia algo mais em seu olhar. Algo que parecia perigosamente com amor. A decisão de Maëlys mudou tudo em questão de segundos. No momento em que a lâmina tocou seu pulso, ela girou o braço bruscamente, arrancando a adaga da mão de Émile. O movimento pegou todos de surpresa. As figuras encapuzadas recuaram, e até mesmo Émile deu um passo para trás, seus olhos, verdes arregalados com uma emoção que poderia ser medo ou admiração. Não assim, ela declarou, sua voz ecoando na câmara com uma autoridade que não sabia que possuía. Não será um sacrifício, será uma escolha.
Os espelhos ao redor começaram a vibrar em resposta às suas palavras, suas superfícies ondulando como água agitada. E em cada reflexo, Maelis podia ver versões diferentes de si mesma, assentindo em aprovação. Você não entende o que está fazendo, Emily sibilou, sua máscara de controle começando a rachar. O ritual precisa ser completado esta noite, ou todo o poder que os Vervaux acumularam ao longo dos séculos começará a se dissipar. Não, uma nova voz interrompeu. Gerard havia emergido das sombras, apoiado em sua bengala. Ela entende perfeitamente melhor que você, filho. Emily se virou para encarar o pai, sua figura projetando sombras alongadas nas paredes espelhadas. Você não tem direito de interferir, não depois de ter falhado em proteger nossa linhagem. Eu não falhei, Gerard respondeu calmamente. Eu apenas entendi algo que você nunca quis aceitar. O poder dos Vervaux não vem do sangue derramado em rituais, mas das escolhas que fazemos. Foi nesse momento que algo extraordinário começou a acontecer. Os espelhos, um após o outro, começaram a revelar cenas do passado, como janelas abertas através do tempo. Maelis viu gerações de Vervaux desfilarem diante de seus olhos. Casamentos arranjados, rituais secretos, promessas feitas e quebradas. Veja, Gerard comandou, sua voz assumindo um tom profético. Veja a verdadeira história de nossa família. Em um espelho, Maelis viu Antoine, tão parecido com Emily, mas com olhos mais gentis, encontrando-se secretamente com uma jovem criada nos jardins do château. Em outro, testemunhou o momento em que Emily descobriu a gravidez dela e ordenou seu desaparecimento. E então, o momento crucial, sua própria mãe, Madeleine, encontrando a criada ferida e fazendo um juramento diante da fonte das lágrimas. 2 juramentos foram feitos naquela noite, Gerard explicou. Um para proteger o filho de Antoine, outro para garantir que você, Maelis, tivesse o poder de escolha quando chegasse a hora. Escolha? Emily riu amargamente. Não há escolha. O sangue demanda o que demanda. O sangue não mente, Maelis concordou, erguendo a adaga para que todos pudessem ver, mas pode redimir. Com um movimento fluido, ela cortou seu próprio pulso, não profundamente, apenas o suficiente para que 3 gotas de sangue caíssem na bacia de prata. Mas em vez de permitir que Emily completasse o ritual, ela se virou e caminhou em direção ao maior dos espelhos. O que está fazendo? Emily perguntou, sua voz traindo um toque de pânico. Completando a promessa de minha mãe, ela respondeu. Da maneira correta. Maelis pressionou sua mão sangrando contra a superfície do espelho. Por um momento, nada aconteceu. Então, como água se quebrando, o vidro começou a ondular sob seus dedos. Uma passagem se abriu, não um reflexo, mas um portal real para outra parte do château. E lá, encolhido em um canto de um quarto escuro, estava o menino, o filho de Antoine, o verdadeiro herdeiro dos Vervaux. Seus olhos verdes, idênticos aos do pai que nunca conheceu, se arregalaram ao vê-la. Venha, ela chamou suavemente, estendendo sua mão manchada de sangue. Está na hora de você conhecer sua verdadeira família. O menino hesitou apenas por um segundo antes de correr em sua direção, atravessando o portal como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando ele emergiu na câmara ritual, os espelhos explodiram em luz, como se milhares de estrelas tivessem sido capturadas em suas superfícies. Impossível, Emily murmurou, cambaleando para trás. Os portais dos espelhos só podem ser abertos por uma verdadeira Vervaux, Gerard completou sorrindo. E ela é, filho, não pelo sangue que você queria derramar em um ritual, mas pela escolha que acabou de fazer. As figuras encapuzadas começaram a se ajoelhar, uma após a outra, não diante de Emily, mas diante de Maelis e do menino. O poder no ar era palpável. Agora, não mais a energia sombria dos rituais antigos, mas algo mais limpo, mais puro. Acabou, Maelis declarou, abraçando o menino protetoramente. O ciclo de segredos e sacrifícios termina aqui. Mas quando olhou para Emily, viu algo em seus olhos que a fez perceber. Não havia acabado. Não completamente, porque mesmo enquanto todo o seu plano desmoronava ao seu redor,
mesmo enquanto o poder pelo qual havia matado seu próprio irmão escorria por entre seus dedos. Havia algo mais em seu olhar. Algo que parecia perigosamente com amor. A transformação de Émile começou sutilmente, como a mudança das estações no jardim do Château de Larmes. Primeiro, foram pequenas coisas. A forma como seu olhar se suavizava quando encontrava Maëlys nos corredores, como suas mãos tremiam levemente quando passava por ela, como sua música ao piano foi gradualmente abandonando as melodias melancólicas por composições mais esperançosas. Mas foi sua relação com Thomas que realmente começou a mostrar a profundidade da mudança. Uma manhã, Maëlys encontrou tio e sobrinho na biblioteca, debruçados sobre um antigo livro de feitiços. Émile explicava pacientemente os significados dos símbolos, sua voz gentil, seus gestos protetores, tão diferentes do homem que uma vez havia tentado apagar a existência do menino. Ele tem o dom. Émile explicou mais tarde para Maëlys, enquanto caminhavam pelos jardins agora floridos do château. Como você, como Antoine tinha, eu estava errado em tentar suprimir isso. A admissão de erro, algo impensável algumas semanas atrás, veio acompanhada de um olhar tão vulnerável que fez o coração de Maëlys apertar. Era como se cada pequeno reconhecimento de seus erros passados custasse a Émile uma parte de sua armadura cuidadosamente construída. Mas nem tudo era transformação e redenção. Havia momentos em que a escuridão antiga ainda se manifestava, especialmente quando algo ameaçava seu crescente sentimento por Maëlys. Como na tarde em que um jovem professor de música veio ao château para dar aulas a Thomas, e seus olhos se demoraram um pouco mais que o necessário em Maëlys. Émile o demitiu no mesmo dia. E quando Maëlys o confrontou sobre isso, algo da antiga frieza voltou a seus olhos verdes. Alguns hábitos, ele disse, sua voz perigosamente suave, são mais difíceis de quebrar que outros. Foi Gerard quem primeiro notou o padrão preocupante que começava a se formar. Ele está transferindo sua obsessão pelo controle da linhagem para você, o velho patriarca alertou uma noite enquanto revisavam antigos documentos da família. É um tipo diferente de possessão, mas não menos perigoso. Maëlys sabia que ele estava certo. Podia sentir nos presentes cada vez mais elaborados que Émile deixava em sua porta, nas músicas que ele compunha exclusivamente para ela, na forma como seus olhos a seguiam por todo o château. Era um amor que crescia como era, belo, mas com o potencial de sufocar. Uma noite, ela o encontrou na Câmara dos Espelhos, estudando intensamente seu próprio reflexo. Quando ele percebeu sua presença, havia algo perturbador em seu olhar. "Sabe o que eu vejo agora?" ele perguntou, sua voz um sussurro rouco. Em cada reflexo, em cada superfície espelhada do château, você, sempre você. Como se todo o poder, dos Vervaux, toda a magia que tentei controlar por tanto tempo, tivesse se concentrado em uma única verdade. Eu te amo. A confissão pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. Maëlys sentiu seu coração acelerar, não de medo, como antes, mas de uma emoção mais complexa, porque parte dela, uma parte que crescia a cada dia, também estava começando a sentir algo por ele. Não pelo Émile que havia tentado controlá-la, mas pelo homem que estava lutando para se transformar. Amor não deveria ser uma prisão. Ela respondeu suavemente. Não sei amar de outra forma, se ele admitiu, dando um passo em sua direção, mas estou aprendendo. Com você, estou aprendendo. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Todos os espelhos da câmara começaram a vibrar em uníssono, suas superfícies ondulando como água agitada. E em cada reflexo, Maëlys viu versões diferentes do futuro se desenrolando. Alguns brilhantes, outros sombrios, todos dependendo das escolhas que seriam feitas ali, naquele momento. Em alguns reflexos, viu a si mesma e Émile juntos, construindo algo novo e luminoso das ruínas do passado. Em outros, viu a obsessão dele crescendo até consumir tudo, transformando seu amor em uma nova forma de escuridão. E em um espelho particularmente perturbador, viu algo que fez seu sangue gelar,
Uma cena ainda não acontecida, mas pairando no horizonte como uma tempestade distante. "O que você vê?" Emile perguntou, notando sua expressão mudada. "Possibilidades." Ela respondeu vagamente, mas seu coração batia descompassado, porque no último espelho havia visto algo que mudava tudo, uma figura feminina usando o mesmo vestido branco que ela usara na noite do ritual fracassado, carregando uma criança nos braços, uma criança com os olhos verdes dos Vervaux e seu próprio sorriso. A visão a atingiu como um raio de compreensão. O verdadeiro teste de Emile, e dela própria, ainda estava por vir. Porque uma coisa era ele aprender a amar sem possuir, a aceitar sem controlar. Outra completamente diferente seria quando esse amor gerasse um fruto, quando o sangue dos Vervaux encontrasse uma nova forma de se manifestar. Naquela noite, depois que Emile se retirou para seus aposentos, Maëlys procurou Madame Dubois. Governanta estava na cozinha do château, preparando suas misteriosas infusões de ervas. "Você viu algo nos espelhos?" a velha senhora afirmou, não perguntou. "Algo que mudará tudo." "Vi um futuro possível", Maëlys confirmou. "Mas não sei se é um futuro que devemos permitir que aconteça." Madame Dubois sorriu enigmaticamente, acrescentando uma erva seca à sua mistura. "O sangue dos Vervaux sempre encontra um caminho, ma petite. A questão não é se esse futuro acontecerá, mas como você e Emile escolherão lidar com ele quando chegar." E enquanto a noite avançava sobre o Château de Larmes, Maëlys permaneceu acordada em sua cama, pensando nas infinitas possibilidades que os espelhos haviam mostrado. Em algum lugar do château, podia ouvir Emile tocando piano. Uma nova melodia, algo entre uma canção de amor e uma canção de ninar. O futuro estava se aproximando como a névoa que costumava envolver o château, e com ele viria o verdadeiro teste de redenção de Emile Vervaux. A questão era, o amor que estava nascendo entre eles seria forte o suficiente para impedir que a história se repetisse? Ou alguns ciclos eram destinados a continuar, não importa quanto sangue fosse derramado para quebrá-los? A verdade veio como um sussurro na noite, 3 meses após o ritual fracassado. Maëlys acordou com a sensação familiar de náusea, mas dessa vez era diferente. Os espelhos em seu quarto vibravam suavemente, como se respondessem a uma energia nova que crescia dentro dela. Madame Dubois foi a primeira a saber, é claro. A governanta apenas olhou para ela durante o café da manhã e assentiu, um conhecimento ancestral brilhando em seus olhos opacos. "O sangue encontrou seu caminho", ela murmurou, servindo a Maëlys uma xícara de chá de ervas que parecia ter sido preparada especialmente para a ocasião. "Agora tudo mudará." E de fato mudou. O Château de Larmes pareceu despertar com a notícia não dita. As flores nos jardins floresceram fora de época. Os pássaros começaram a cantar melodias estranhas e hipnóticas, e os espelhos não paravam de mostrar visões do futuro, cada uma mais intensa que a anterior. Thomas foi o segundo a perceber. O menino encontrou Maëlys na biblioteca uma tarde, seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai que nunca conheceu, fixos em seu ventre ainda plano. "Será uma menina", ele disse com a certeza que só uma criança pode ter. "Os espelhos me mostraram. Ela terá seus olhos e o dom dos Vervaux." Maëlys não duvidou. Ela mesma havia visto a criança em seus sonhos, uma menina com cabelos escuros como os dela e os olhos verdes hipnóticos da linhagem Vervaux. Mas junto com essas visões, vinham outras mais perturbadoras. Emile, curvado sobre um berço antigo, sussurrando palavras em latim, símbolos estranhos aparecendo nas paredes do quarto do bebê. A fonte das lágrimas borbulhando com uma energia renovada. Foi Gerard quem finalmente verbalizou o que todos temiam. "Ele vai querer controlá-la", o velho patriarca disse durante uma de suas longas conversas na biblioteca. "Não por maldade, não mais, mas porque é a única forma que ele conhece de amar." "Ele está mudando", Maëlys protestou, mas sua voz traía sua própria incerteza. "Sim, está. Mas algumas transformações levam mais que uma geração para se completarem."
Gerard pegou sua mão gentilmente. A questão é, você está preparada para proteger essa criança, não apenas do que Emily é, mas do que ele pode se tornar? Pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. Porque Maëlys sabia, os espelhos haviam mostrado, que o amor de Emily por ela era verdadeiro, profundo, transformador. Mas também sabia que séculos de tradição, Vervaux, não podiam ser apagados em alguns meses de redenção. Foi numa noite de lua cheia que ela finalmente decidiu contar a ele. Encontrou-o no salão de música, compondo uma nova melodia, algo suave e etéreo que fez seu coração apertar. Já sabe, não é? Ela perguntou, observando seus dedos dançarem sobre as teclas. Emily parou de tocar, mas não se virou. Os espelhos mostram muitas coisas, ele respondeu suavemente. Algumas que desejamos ver, outras que tememos. E o que você vê, Emile? Ele finalmente se virou, e havia algo em seus olhos que Maëlys nunca havia visto antes. Medo. Não o medo calculado de perder poder ou controle, mas o medo real e humano de falhar como pai. Vejo possibilidades, ele disse, levantando-se do piano e caminhando até ela. Vejo uma criança nascida não de rituais ou manipulações, mas de amor. A palavra pareceu estranha em seus lábios, como se ainda estivesse aprendendo a pronunciá-la. E isso me aterroriza mais que qualquer magia antiga. Maëlys sentiu lágrimas se formando em seus olhos quando ele se ajoelhou diante dela, suas mãos tremendo ao tocar seu ventre. Prometo, ele sussurrou, sua voz embargada, que farei diferente. Que amarei essa criança como nunca fui amado. Que não faça promessas que não tem certeza se poderá cumprir. Ela o interrompeu gentilmente. Apenas aprenda comigo, dia após dia. Foi então que os espelhos do salão começaram a vibrar, mostrando uma sequência de imagens que fez ambos prenderem a respiração. Uma menina crescendo no Château de Larmes, livre e feliz, seus poderes florescendo naturalmente. Emily ensinando-a a tocar piano, seu rosto suave com um amor genuíno. Thomas como um irmão mais velho protetor, uma família se curando através das gerações. Mas também havia outras visões, mais sombrias. Emile, sussurrando antigas palavras de poder sobre o berço. Símbolos rituais aparecendo misteriosamente no quarto do bebê. A criança sendo preparada desde cedo para carregar o peso da linhagem Vervaux. O futuro não está decidido, Maëlys disse, segurando o rosto de Emile entre suas mãos. Mas a escolha começa agora, com você, com nós. Naquela noite, algo mudou fundamentalmente no Château de Larmes. Era como se o próprio lugar estivesse respirando diferente, se preparando para um novo capítulo em sua história centenária. E enquanto Emily e Maëlys permaneciam abraçados no salão de música, sob o olhar vigilante dos espelhos, uma nova música começava a ser escrita. Não mais uma melodia de poder e controle, mas uma canção de amor, redenção e possibilidades. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas ao Château de Larmes. A gravidez de Maëlys parecia despertar uma magia diferente no lugar, mais suave, mais luminosa. As antigas tapeçarias começaram a mostrar novas cenas. Os jardins floresciam com flores nunca antes vistas, e até mesmo a fonte das lágrimas passou a jorrar uma água mais clara, quase cristalina. Emile se transformava dia após dia, lutando contra séculos de condicionamento familiar. Às vezes Maëlys o encontrava na biblioteca tarde da noite, estudando febrilmente os antigos tomos dos Vervaux, não mais em busca de poder, mas procurando entender os erros do passado para não repeti-los. Há tanto que precisamos desfazer, ele disse uma noite, suas mãos tremendo ao virar as páginas do Grimório. Tantas correntes que precisamos quebrar antes que ela chegue. Ela. A certeza de que seria uma menina havia se espalhado pelo château como um sussurro no vento. Thomas passava horas desenhando a prima que ainda não conhecia. Retratos surpreendentemente precisos de uma criança com os olhos verdes dos Vervaux e o sorriso de Maëlys. Mas nem tudo era transformação e esperança. Havia momentos em que o velho Emile emergia,
como sombras antigas recusando-se a deixar um quarto há muito fechado. Maelis o pegou várias vezes preparando amuletos de proteção, alguns inofensivos, outros carregados de uma magia mais sombria que ele rapidamente tentava esconder. "É mais forte que eu", ele confessou uma tarde, depois que ela o encontrou, desenhando símbolos de poder ao redor do quarto, que seria do bebê. O medo de não ser capaz de protegê-la sem recorrer aos velhos métodos. Foi Gerard quem sugeriu uma solução, uma que ninguém esperava. O problema, o velho patriarca explicou durante um de seus longos passeios pelos jardins, é que Emile está tentando mudar sozinho. Ele precisa de ajuda, não apenas sua, Maelis, mas de alguém que entenda exatamente o que ele está passando. E quem seria essa pessoa? O irmão que ele pensa ter matado. A revelação caiu como um raio em dia claro. Maelis sentiu seu coração parar por um momento. Antoine está vivo. Gerard sorriu, aquele sorriso enigmático que sempre guardava mais segredos do que revelava. A noite em que Emile pensou ter matado o irmão. Bem, digamos que Madeleine não foi a única a fazer promessas diante da fonte das lágrimas. A verdade, quando finalmente veio à tona, era mais extraordinária do que qualquer um poderia imaginar. Antoine não havia morrido naquela noite de tempestade. Havia sido salvo por um ritual antigo, um que exigiu que ele deixasse sua antiga vida para trás. Durante anos ele viveu em um mosteiro nas montanhas, aprendendo uma magia diferente da que os Vervaux praticavam. Uma magia de cura e transformação. "Está na hora dele voltar", Gerard declarou, "para ajudar não apenas Emile, mas todos nós a encontrar um novo caminho." A notícia de que Antoine estava vivo atingiu Emile como uma tempestade emocional. Maelis o encontrou na Câmara dos Espelhos, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Culpa, alívio, medo, esperança. "Como posso encará-lo?", ele sussurrou, suas mãos tremendo ao tocar o espelho mais próximo. "Depois de tudo que fiz." Da mesma forma que está aprendendo a enfrentar suas outras sombras, Maelis respondeu suavemente, tomando suas mãos nas suas. "Um dia de cada vez. Um momento de cada vez." Foi então que algo extraordinário aconteceu. No espelho diante deles, uma nova visão se formou. Não do passado ou do futuro, mas do presente. Antoine, mais velho, mas ainda reconhecível, caminhando em direção ao Château de Larme. E em seus olhos não havia acusação ou raiva, apenas uma profunda compreensão. A chegada de Antoine mudou tudo mais uma vez. O reencontro dos irmãos foi como assistir a uma ferida antiga finalmente começando a cicatrizar. Não houve grandes dramatizações, apenas um abraço longo e silencioso, lágrimas que carregavam o peso de anos de culpa e arrependimento. "Você não é o único que precisa de redenção, irmão", Antoine disse depois quando os três estavam reunidos na biblioteca. "Todos nós, cada Vervaux, carregamos o peso de escolhas erradas, mas agora..." Ele sorriu, olhando para o ventre de Maelis, que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. "Agora temos a chance de fazer diferente." A presença de Antoine trouxe uma nova energia ao château. Sua magia, aprendida nas montanhas, começou a se misturar com os antigos poderes dos Vervaux, criando algo novo e inesperado. Os espelhos começaram a mostrar visões diferentes, não mais apenas reflexos do passado ou futuro, mas possibilidades de cura e transformação. Mas foi sua interação com Thomas que realmente mostrou o poder da mudança. Pai e filho, separados por anos de segredos e manipulações, começaram a construir uma relação que transcendia o sangue e a magia. E Emile, observando a conexão entre eles, começou a entender uma verdade fundamental. O verdadeiro poder não estava no controle, mas no amor que permite crescer em liberdade. Uma noite, enquanto a lua cheia banhava o Château de Larmes com sua luz prateada, Maelis encontrou os dois irmãos na Câmara da Fonte das Lágrimas. Eles estavam ajoelhados diante da água escura, suas mãos unidas em um gesto de reconciliação que parecia iluminar toda a câmara. "O que estão fazendo?", ela perguntou suavemente. "Quebrando o último elo", Antoine respondeu com um sorriso, transformando antigas maldições em bênçãos novas. E enquanto observava os irmãos Vervaux unidos em um ritual de cura,
Maëlys sentiu sua filha se mexer pela primeira vez. Um movimento suave, que parecia dançar no ritmo da antiga magia que estava sendo transformada diante de seus olhos. O inverno chegou ao Château de Larmes, trazendo uma neve diferente de todas que já haviam caído sobre aquelas terras antigas. Os flocos dançavam no ar como pequenos espelhos, cada um refletindo um fragmento do futuro que se aproximava. Maëlys, agora no 7º mês de gravidez, passava horas observando a dança branca através das janelas altas da biblioteca, sentindo sua filha se mover ao ritmo de uma música que só elas duas podiam ouvir. A transformação de Émile continuava, embora nem sempre de forma linear. Havia dias em que ele era todo luz e esperança, planejando o futuro com um entusiasmo quase infantil. Em outros, o peso dos séculos de tradição Vervaux parecia esmagá-lo, e Maëlys o encontrava nos cantos mais escuros do château, lutando contra impulsos ancestrais de controle e poder. Foi durante uma dessas noites difíceis que algo inesperado aconteceu. Maëlys acordou com um sobressalto, sentindo uma energia estranha pulsando através do château. Seguindo seu instinto, desceu até a câmara da Fonte das Lágrimas, onde encontrou Émile ajoelhado diante da água escura, murmurando palavras em uma língua antiga. "O que está fazendo?" ela perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Émile se virou lentamente e havia lágrimas em seus olhos verdes. Tentando fazer do jeito antigo. Uma última vez. Em suas mãos trêmulas, segurava um amuleto, o tipo que os Vervaux tradicionalmente usavam para vincular uma criança ao poder da linhagem desde o nascimento. "Por quê?" "Porque tenho medo", ele confessou, sua voz quebrando. "Medo de que sem a proteção dos rituais antigos, sem o poder que sempre nos definiu. Ela não estará segura. O mundo é perigoso, Maëlys, especialmente para alguém com o sangue dos Vervaux." Foi então que uma terceira voz se juntou à conversa. Antoine havia emergido das sombras, seu rosto suave com compreensão. "O mundo sempre será perigoso, irmão", ele disse, aproximando-se. "A questão é, queremos que nossa próxima geração enfrente esses perigos com medo e controle ou com amor e liberdade?" A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e significativa. Émile olhou para o amuleto em suas mãos, depois para o ventre de Maëlys, onde sua filha crescia, livre por enquanto das correntes do passado. "Como posso protegê-la sem as antigas magias?" ele sussurrou. "Da mesma forma que mamãe nos protegeu", Antoine respondeu, sentando-se ao lado do irmão. "Com amor, com presença, com a coragem de deixá-la descobrir seu próprio poder." "Mas e se não for suficiente?" Foi Maëlys quem respondeu, sua voz carregando uma autoridade que surpreendeu a todos. "Será suficiente porque terá que ser. Porque essa criança não nascerá para carregar o peso de séculos de tradição Vervaux. Ela nascerá para criar suas próprias tradições." Enquanto falava, algo extraordinário começou a acontecer. A Fonte das Lágrimas, que por séculos havia jorrado água escura como tinta, começou a clarear. O líquido que agora brotava era cristalino, quase luminoso, refletindo não apenas a luz das tochas, mas também fragmentos de futuros possíveis. Thomas, que ninguém havia notado entrar na câmara, foi o primeiro a ver as imagens na água clara. "Olhem!" ele chamou, apontando para a superfície ondulante. "Ela está dançando." E de fato estava. Na água cristalina, todos puderam ver uma menina, não mais que 5 ou 6 anos, dançando nos jardins do château. Seus movimentos eram graciosos e livres, sua risada ecoando como música. Ao seu redor a magia fluía naturalmente, respondendo não a rituais ou comandos, mas à pura alegria de existir. A visão atingiu Émile como uma revelação. Com mãos trêmulas, ele deixou o amuleto cair na fonte. O objeto antigo afundou rapidamente, desaparecendo nas profundezas como um segredo que finalmente podia ser esquecido. "Você está certo", ele disse para Antoine, sua voz embargada. "Todos vocês estão certos. Ela merece mais que nossas correntes antigas. Merece a chance de descobrir sua própria magia." Naquele momento, como se respondendo às suas palavras, a bebê dentro de Maëlys se moveu vigorosamente. A energia que emanava dela era diferente de tudo que o Château de Larmes já havia conhecido.
Não era o poder controlado e sombrio dos antigos Vervaux, mas algo novo, algo livre e luminoso. Ela já está nos ensinando. Maëlys sorriu pegando a mão de Emily e colocando-a sobre seu ventre, nos ensinando que há outros tipos de magia além daquela que herdamos. A neve continuava a cair lá fora, cada floco um espelho minúsculo refletindo possibilidades. E dentro da câmara antiga, uma família começava a entender que a verdadeira magia não estava nos rituais ou nas tradições, mas na coragem de deixá-los ir e abraçar algo novo. Emily, ainda ajoelhado diante da fonte agora cristalina, fez uma nova promessa. Não um juramento ancestral selado com sangue, mas uma promessa simples, humana. Eu te amarei. Ele sussurrou para sua filha, ainda não nascida. Te amarei livre, te amarei forte, te amarei o suficiente para deixar você descobrir seu próprio caminho. E nos espelhos que cobriam as paredes da câmara, milhares de futuros possíveis brilharam como estrelas. Cada um deles, uma dança diferente. Cada um deles, uma nova forma de magia esperando para ser descoberta. A primavera chegou ao Château de Larmes com uma força renovadora que ninguém havia testemunhado antes. Os jardins explodiram em cores impossíveis, flores que não existiam em nenhum catálogo botânico brotavam espontaneamente, e a névoa, que por tanto tempo havia isolado a propriedade do mundo exterior, finalmente se dissipou completamente, revelando um céu de um azul tão profundo que parecia quase mágico. Maëlys, agora no 9º mês de gravidez, irradiava uma energia que fazia os espelhos do chateau vibrarem em harmonia. Sua barriga, redonda e perfeita, parecia conter não apenas uma nova vida, mas uma nova forma de magia, algo que transcendia as antigas tradições dos Vervaux. Foi numa dessas manhãs de primavera que o momento decisivo chegou. Maëlys estava no jardim com Thomas, observando o menino praticar os novos tipos de magia que Antoine havia lhe ensinado. Truques gentis que faziam as flores dançarem e os pássaros cantarem melodias encantadas. De repente ela sentiu uma contração diferente de todas as outras. Está na hora, ela disse suavemente, e antes mesmo que as palavras deixassem seus lábios, o Château de Larmes inteiro pareceu despertar. Os espelhos começaram a pulsar, com uma luz prateada. As flores no jardim se voltaram todas na direção dela como uma audiência expectante, e a fonte das lágrimas, agora permanentemente cristalina, começou a jorrar com mais força. Emile foi o primeiro a chegar, como se tivesse sentido a mudança no ar. Seus olhos verdes estavam arregalados, com uma mistura de medo e maravilha. Não mais o medo controlador de antes, mas o medo sagrado de quem está prestes a testemunhar um milagre. Onde? Ele começou a perguntar, mas Maëlys o interrompeu com um sorriso sereno. Na Câmara dos Espelhos, ela disse com certeza absoluta. É lá que ela deve nascer. É lá que o novo ciclo deve começar. A notícia se espalhou pelo château como vento através de seda. Antoine chegou com ervas mágicas das montanhas, seu rosto iluminado com a perspectiva de ver sua sobrinha nascer em liberdade. Gerard apareceu apoiado em sua bengala, trazendo consigo um conhecimento mais antigo que os próprios Vervaux. O conhecimento de como navegador entre o velho e o novo, sem perder a essência do que realmente importava. Madame Dubois, que havia partido semanas antes para buscar uma parteira especial, uma mulher das montanhas que entendia tanto de medicina quanto de magia antiga, retornou exatamente no momento certo, como se o próprio destino tivesse cronometrado sua chegada. A Câmara dos Espelhos havia se transformado. As superfícies refletivas não mais mostravam apenas reflexos, mas cenas de todos os momentos importantes que haviam levado até ali. O funeral de Madeleine, o primeiro encontro de Maëlys e Emile, o ritual fracassado que havia mudado tudo, a chegada de Antoine, as promessas feitas e refeitas. E em cada reflexo, uma verdade diferente se revelava. Não era apenas um bebê que estava prestes a nascer, mas uma nova era para os Vervaux. As contrações aumentaram com o cair da noite. Emily, que nunca havia demonstrado tanta vulnerabilidade, segurava a mão de Maëlys, como se ela fosse sua única âncora com a realidade.
Seu rosto alternava entre expressões de preocupação profunda e momentos de clareza absoluta, como se finalmente entendesse que algumas formas de poder só podem vir através da rendição completa. Está quase na hora, a parteira anunciou. Quando a lua cheia começou a se erguer no céu, sua luz atravessando o teto de cristal da câmara e fazendo os espelhos brilharem como estrelas terrenas. Foi então que algo extraordinário aconteceu. No momento exato em que Maylis reunia forças para o último esforço, todos os relógios do château, que por tanto tempo haviam marcado 3:27, presos no momento da suposta morte de Antoine, começaram a funcionar novamente. Mas não em sincronia. Cada um começou a marcar uma hora diferente, como se o próprio tempo estivesse se expandindo para acomodar todas as possibilidades que estavam prestes a nascer. Agora, a parteira comandou, e Maylis empurrou com toda a força de seu ser, com todo o amor que havia crescido em seu coração desde que chegara ao Château de Larmes. O primeiro choro da criança não foi um som comum. Foi como música antiga traduzida em algo completamente novo. Os espelhos vibraram em harmonia e, por um momento, todos na câmara puderam ver reflexos impossíveis. A menina crescida, dançando, com a magia como se fosse sua parceira natural. Emile ensinando-a a tocar piano, com lágrimas de alegria nos olhos. Thomas como um irmão protetor, mostrando-lhe os segredos gentis dos jardins. Ela é perfeita. Emile sussurrou quando a parteira colocou o bebê nos braços de Maylis, e era uma pequena criatura com um tufo de cabelos escuros como os da mãe, e quando abriu os olhos pela primeira vez, o verde hipnótico dos Vervaux. Mas havia algo diferente nesses olhos. Não era o verde sombrio das antigas magias, mas um verde vivo, primaveril, cheio de possibilidades ainda não escritas. Como vamos chamá-la? Antoine perguntou suavemente, olhando para a sobrinha com amor infinito. Maylis e Emile trocaram um olhar. Eles haviam discutido nomes por meses, pesquisado antigas tradições Vervaux, considerado homenagens a antepassados. Mas naquele momento, olhando para sua filha, tão nova e ao mesmo tempo tão sábia, apenas um nome parecia apropriado. Aurora, Maylis respondeu, e todos os espelhos da câmara brilharam em aprovação, porque ela é o amanhecer de algo novo. A pequena Aurora, como se entendesse o significado de seu nome, abriu os olhos novamente e sorriu. Um sorriso que continha toda a magia do mundo. Não a magia controladora dos antigos Vervaux, mas algo mais fundamental, mais livre, mais verdadeiro. E enquanto a família se reunia ao redor do bebê, o Château de Larmes parecia respirar com uma vida renovada. A antiga mansão, que por tanto tempo havia sido um repositório de segredos sombrios e tradições sufocantes, agora se transformava em algo diferente. Um lugar onde a magia podia florescer em liberdade, onde o amor não precisava de rituais para se manifestar, onde o futuro não era uma prisão de expectativas, mas um jardim de possibilidades infinitas. Lá fora, a primavera continuava seu trabalho de renovação. E no céu a lua cheia brilhava como uma bênção prateada sobre o início desta nova era. Uma era que começava não com um ritual antigo ou uma promessa selada com sangue, mas com o choro de uma criança e o sorriso de um pai que finalmente havia aprendido que o verdadeiro poder está em saber quando deixar ir. O tempo no Château de Larmes passou a fluir de uma maneira diferente após o nascimento de Aurora. Os relógios, finalmente livres da antiga maldição, marcavam cada momento com uma alegria quase musical, como se cada tic-tac fosse uma nota em uma sinfonia de possibilidades. A mansão, que por tanto tempo havia sido um memorial para tradições sufocantes, agora pulsava com uma energia nova e vibrante. Aurora crescia como uma flor selvagem em um jardim antes rigidamente controlado. Seus primeiros passos deixavam rastros de luz no ar, suas risadas faziam os espelhos cantarem, e sua presença transformava cada canto sombrio do château em um espaço de descobertas e maravilhas. Emile, contra todas as expectativas, havia se tornado um pai diferente de tudo que os Vervaux já haviam conhecido. Não havia rituais de iniciação, não havia treinamentos rigorosos em magia antiga. Em vez disso, havia música,
horas intermináveis. Ao piano, onde pai e filha criavam melodias que faziam as próprias paredes do château dançarem de alegria. Ela tem um dom diferente, ele explicou uma tarde, observando Aurora fazer bolhas de sabão que se transformavam em pequenas criaturas de luz antes de estourarem. Não é o poder que tentamos controlar por tantas gerações. É algo mais. Livre. E era verdade. A magia de Aurora não vinha de grimórios antigos ou rituais complexos. Ela simplesmente fluía, natural como respirar, pura como o riso de uma criança. Ela não precisava de instrumentos ou encantamentos. Sua própria existência era um tipo de magia que o château nunca havia testemunhado antes. Thomas se tornou mais que um primo. Era um irmão mais velho, um protetor, um companheiro de aventuras. Juntos, eles descobriam novos caminhos pelos jardins, lugares secretos que nem mesmo os mais antigos habitantes do château conheciam. A magia que compartilhavam era gentil, brincalhona, cheia de possibilidades e livre de qualquer sombra. Do passado. Antoine, agora permanentemente instalado no château, trouxe consigo não apenas o conhecimento das montanhas, mas uma nova forma de ver a herança dos Vervaux. Sob sua tutela suave, tanto Thomas quanto Aurora aprendiam que a verdadeira força não estava no controle da magia, mas na harmonia com ela. Vocês são como jardineiros, ele explicava enquanto ajudava as crianças a cultivar flores que cantavam ao luar. Não controlam a magia, apenas criam condições para que ela floresça naturalmente. Maëlys observava todas essas transformações com um coração cheio de gratidão. O amor que havia nascido entre ela e Émile havia se transformado em algo mais profundo que paixão. Era uma parceria na criação de um novo legado, uma nova forma de ser Vervaux. Mas foi numa tarde especial, quando Aurora completou 5 anos, que a verdadeira extensão da mudança se revelou. A família estava reunida no grande salão de baile, celebrando com uma festa que misturava o antigo e o novo. Os espelhos, agora sempre cristalinos, refletiam milhares de velas flutuantes que Aurora havia conjurado com um simples sorriso. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A pequena menina, vestida com um vestido que parecia feito de luz, do luar caminhou até o centro do salão e começou a dançar. Não era uma dança ensaiada ou formal, era puro movimento, pura alegria. E enquanto ela dançava, a magia do château inteiro parecia dançar com ela. Os espelhos começaram a mostrar não apenas reflexos, mas janelas para todos os momentos importantes que haviam levado até ali. Madeleine fazendo sua promessa de proteção. O primeiro encontro de Maëlys e Émile, o ritual fracassado que havia mudado tudo, o retorno de Antoine, o nascimento que havia marcado o início de uma nova era. Mas agora, essas imagens não eram mais memórias de poder e controle, eram partes de uma história de transformação, de como o amor pode mudar até mesmo as tradições mais antigas e arraigadas. Olhem, Gerard chamou suavemente, apontando para a fonte das lágrimas, visível através das janelas do salão. A água que jorrava não era mais escura nem mesmo cristalina. Agora brilhava com todas as cores do arco-íris, como se a própria fonte estivesse celebrando esta nova fase da história dos Vervaux. Émile, observando sua filha dançar, tinha lágrimas nos olhos. Não mais lágrimas de frustração ou medo, mas de pura alegria. Ela é livre, ele sussurrou, apertando a mão de Maëlys. Verdadeiramente livre. E era verdade. Aurora havia nascido não como uma herdeira de tradições sufocantes, mas como uma pioneira de algo inteiramente novo. Sua magia não era uma ferramenta de poder ou controle, era uma expressão natural de alegria, de possibilidade, de amor. O Château de Larmes, que por tanto tempo havia sido um repositório de segredos sombrios, agora era um lugar de luz e descoberta. Os corredores que antes ecoavam com sussurros de rituais antigos, agora ressoavam com risadas de crianças. Os jardins antes rigidamente controlados floresciam com uma vida própria, respondendo não a comandos, mas à pura alegria de existir. E os espelhos? Os espelhos não mais mostravam apenas reflexos do passado ou visões do futuro. Agora, eles refletiam a verdade mais importante de todas,
que o verdadeiro poder não está no controle, mas na liberdade de ser exatamente quem você é destinado a ser. Naquela noite, depois que a festa terminou e Aurora finalmente adormeceu em seu quarto cheio de estrelas mágicas, Maëlys e Émile permaneceram na biblioteca, observando o luar, através das janelas altas. Sabe, Émile disse suavemente, por séculos pensamos que sanguinem non mentitur, o sangue não mente. Significava que estávamos destinados a seguir um caminho específico, a manter as tradições a qualquer custo. Ele fez uma pausa, olhando para o anel que ainda usava, mas que agora brilhava com uma luz diferente. Mas agora entendo. O sangue não mente porque nos mostra quem realmente somos, não quem pensamos que deveríamos ser. Maëlys sorriu, pensando em sua filha dançando no salão, em Thomas descobrindo sua própria magia gentil, em Antoine ensinando uma forma diferente de poder, em todas as transformações que o amor havia tornado possíveis. O verdadeiro legado dos Vervaux, ela completou, não está em rituais ou tradições, mas na coragem de mudar, de crescer, de amar. Emília sentiu, puxando-a para mais perto. Juntos, observaram a lua cheia que banhava os jardins do Château de Larmes, com sua luz prateada. Lá fora, flores noturnas desabrochavam espontaneamente, criando padrões que pareciam contar histórias de transformação e renascimento. No quarto acima, a Aurora dormia pacificamente, seus sonhos criando pequenas auroras boreais que dançavam no teto. Thomas, em seu próprio quarto, sorria em seu sono enquanto pássaros mágicos de luz voavam ao redor de sua cama. E em algum lugar nas profundezas do château, a fonte das lágrimas continuava a jorrar sua água, multicolorida, cada gota carregando a promessa de um futuro onde a magia não precisava de correntes para existir. O Château de Larmes, que por tanto tempo havia sido um símbolo de tradições sufocantes e segredos sombrios, agora era um farol de transformação e possibilidade. Suas paredes antigas não mais guardavam rituais de poder e controle, mas ecoavam com risadas de crianças e melodias de amor. E assim, a história dos Vervaux começou um novo capítulo. Não um final, porque histórias de amor e transformação nunca realmente terminam. Elas apenas continuam a crescer, a evoluir, a florescer em formas cada vez mais belas e inesperadas. Como as flores que a Aurora fazia nascer com seu sorriso, como a música que Émile agora compunha com o coração em vez do dever, como o amor que havia transformado não apenas uma família, mas a própria essência da magia. O sangue não mente de fato, mas a verdade que ele conta é sempre sobre amor, sempre sobre liberdade, sempre sobre a coragem de deixar ir o velho para abraçar o novo. E enquanto a noite avançava sobre o Château de Larmes, seus espelhos refletiam não mais sombras do passado, mas a luz de infinitas possibilidades futuras. Cada uma delas, uma dança diferente, cada uma delas, uma nova forma de magia esperando para ser descoberta. Porque algumas histórias não terminam, elas apenas se transformam como a própria magia em algo ainda mais belo